Olá, caro aluno, cara aluna. Vamos para mais um encontro? Hoje nós estamos iniciando praticamente o fim do nosso módulo. Já fica aqui um pouquinho de saudade, não é? Nós iremos conversar sobre ética e responsabilidade social. Veja bem, ética. Nós estamos falando de escola, de compromisso. Nós estamos nos capacitando para um curso técnico, técnico em secretaria escolar. Aspecto que você poderia até pensar que não seria sua responsabilidade. O saber da escola, o saber pedagógico. Você leu o material que a gente encaminhou? Você já está apto a concluir este módulo? Olha o seu caminhar até aqui. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre ética e responsabilidade social. Como é que eu posso pensar na minha ação e na ação do outro no entorno, no mundo em que vivemos? Vamos lá? O que é ética? Primeira coisa, o que é ética? No teu material de estudo, você tem um conceito um pouco mais amplo do que é ética. Mas aqui a gente traz um conceito bem pequenininho e que a gente para pensar um pouco. É a reflexão crítica sobre a moralidade, ou seja, sobre o bem e o mal das ações humanas, sobre o certo, sobre o errado, sobre o sim e o não. Então, ter ética é saber olhar, ver, respeitar, entender. Às vezes a gente diz assim, ele não teve ética. E o que é isso? Ele não entendeu o que ele fez. Ele agiu com um preconceito, um conceito antes do que realmente é. Então, hoje, quando a gente traz para você esta reflexão, este aprendizado sobre ética, nós queremos que você pense na sua ação diária, certo? Porque a ética faz você estar com você todos os dias, nas suas ações, nos seus desafios, na complexidade da sua vida, na sua relação pessoal. Então, para tudo você precisa ter ética. Sabe aquela história da fofoca? Que você escuta alguém que abriu o seu coração e você conversa esta informação com o outro? Isso aí é um exemplo de falta de ética. Então, quando a gente fala, o fofoqueiro é aquele que não tem ética, não é? Então, dentro da relação profissional, eu tenho que saber ouvir as pessoas, saber ouvir o meu cliente, ter ética profissional e tratar o assunto do meu cliente, das pessoas que estão ali comigo, com quem realmente deve. Então, eu não vou tratar com outras pessoas as questões relacionadas à família. Eu não vou tratar com as pessoas a relação pessoal daquele funcionário que veio conversar comigo, que veio abrir seu coração às vezes. E aí eu vou evitar as famosas rádio cipó dentro da empresa. Já ouviu falar nessa expressão? Que é aquela conversa que vai passando de um para o outro e aí vira a famosa fofoca. E aí eu tenho que evitar esse tipo de ação na minha instituição. Mas esse é um exemplo pequeníssimo dentro do aspecto ético, porque a ética, ela te traz uma responsabilidade, ok? A ética te coloca como pessoa equilibrada, como pessoa que vai contribuir para aquele grupo social. Então, a ação profissional, ela precisa ser respeitada e respeitável. Então, eu tenho que me colocar como profissional, ser visto, ser entendido como um profissional que tem responsabilidades e que terá ética. Olha que legal, não é?
Então, as pessoas vão te reconhecer como um profissional respeitado e respeitável. Nós colocamos para você que existem a profissional e a ética social. Dê uma lidinha no seu material de estudo. Lembra da reflexão? Não leia de uma vez só. Leia parte por parte. Pensa bem, reflete, troca experiência, ok? E assim a gente vai desenvolvendo esse aprendizado. Vamos lá? Dilemas éticos, certo? Exemplos práticos. Em um encontro passado, nós falávamos sobre a vacina, ok? Hoje, a gente busca empresas que não usem, não façam testes em animais, certo? Nós buscamos soluções médicas que evitem o uso em humanos. Por exemplo, tem um medicamento que só pode ser utilizado em humanos depois que ele realiza testes o suficiente para que eu não possa prejudicar a vida humana. Mas qual é a ética que a medicina está usando para que isso possa chegar até o humano novamente? Isso é um dilema. Há um tempo atrás falávamos em clonagem dentro da medicina. Houve até uma novela, os mais novos não lembram desta novela, foi o Clone, certo? Em que o ator foi clonado e depois ele conviveu com ele mesmo, né, que era um clone dele, e se apaixonavam pela mesma pessoa, enfim, era uma novela. Mas até onde a medicina pode ir sem ferir a ética? Será que ter alguém com as mesmas características que de uma pessoa igual a mim seria ético? É ético guardar os embriões humanos para que ele possa ser multiplicado? Nós temos um caso recente em que um cidadão de um determinado país congelou, né? Fez doação, vendeu espermatozoides e foram fecundados em diferentes mulheres de diferentes lugares. Então, existem filhos desta pessoa em vários países. E eles descobriram depois que são irmãos e as mães ficaram indignadas em saber porque não houve ali uma ética. Esta pessoa, ela vendeu, né, o seu DNA, o seu sêmen, né, no caso, para fazer a fecundação in vitro, e ele tem filhos em diferentes lugares. Muitos são descendentes, não é filhos, perdão, são descendentes biológicos desta pessoa. E aí houve uma quebra de ética, porque ele não deveria ter feito isso. Mas não existia nada que impedisse. Ele vendeu, ele ganhou o dinheiro dele. Mas hoje, as famílias, né, que fizeram essa inseminação e que tiveram essas mães, elas estão questionando isso, não é? Buscando resolver esse dilema. Ética nos negócios. A gente está aqui falando do atendimento, certo? Certo? Então, eu tenho aqui a medicina para salvar vidas ou para manter a vida, tem um dilema. Para produzir remédios, eu não posso utilizar aprovação em animais, porque eu tenho pessoas que dizem que eu não posso matar animais para salvar humanos. E aí? É um dilema. Na empresa, a mesma situação. Eu tenho priorizar os lucros, mas eu também preciso ter bem-estar dos meus funcionários e clientes. Como é que eu vou resolver isso? Eu tenho que dar qualidade profissional, mas eu também preciso ter lucro, porque eu sou de um mundo capitalista. No entanto, é a minha forma de pensar. Existem empresas que buscam essa ética no negócio, que buscam valorizar os seus funcionários, dividir os seus lucros, fazer com que todos tenham bem-estar, que as famílias tenham acesso à qualidade de vida dos seus funcionários.
mas não são todas as empresas que pensam assim. Então, nós temos países que a carga horária de trabalho, trabalham-se 12, 14 horas por dia. Né? Em algumas empresas são 6 horas corridas, 8 horas. Mas existem lugares que não. Tem empresas que o tempo de intervalo de almoço é de 30 minutos. Estou falando de realidades locais, mas tem realidades fora do nosso país que o cidadão não tem esse intervalo tão longo, nem de 30 minutos, às vezes de 15 minutos, e a carga horária dele é de 12 horas de trabalho. E ele tem pequenos intervalos para as suas necessidades fisiológicas, mas é uma sobrecarga. Existem até termos específicos que quer dizer morrer de tanto trabalhar. Né? Eu estou falando do exemplo do Japão, que a carga horária lá é bem maior do que a nossa, e eles sofrem muito com isso. Já melhorou bastante algumas empresas, mas ainda se tem histórias de uma carga horária abusiva, em que as pessoas adoecem. Né? Existem até síndromes de excesso de trabalho, mas enquanto empresário, preciso ter ética. Como é que eu posso ter lucro, bem-estar para funcionários e clientes e a minha empresa continuar produzindo? Então, são situações que as pessoas precisam resolver. Outro aspecto de dilema ético que a gente traz para você é a ética digital, certo? Até que ponto eu posso permitir que a criança acesse as plataformas digitais, tenha acesso às mídias? Hoje o nosso grupo de pediatras, não é? O Conselho de Pediatria, ele informa que uma criança tem que ter até 2 horas do uso de tela de qualquer tipo, seja celular, computador, televisão. Crianças menores até 1 hora, os mais velhos um pouquinho, 4, 5 anos, 2 horas por dia. Bebês em nenhum momento. E aí? E a gente sabe que muitas famílias, a criança nasce e já recebe um celular. Só que são situações que quem vai resolver é a família. A escola, ela vai controlar, mas o acesso às mídias é a família que vai resolver. Isso é um dilema ético. O outro são as questões digitais, que hoje toda e qualquer informação que você tenha sobre a sua vida está no celular. Todos os cadastros, eles estão ali na nuvem. Você tem o Conect SUS, que tem toda a tua informação de vacinas, atendimentos médicos, carteira profissional hoje ela é digital. A sua carteira de identidade tem física, mas a sua carteira de motorista já é digital. Inúmeros outros, para quem já está, quem é aposentado, a sua identificação também já está digitalizada e você está tudo no seu celular. Então, seus dados, né, a sua identificação, seu CPF, está em uma base de dados nacional. E, de repente, você vê na televisão que houve um ataque, né, cibernético, um ataque na base de dados, e foram perdidos dados de milhões de usuários. Aí você para e pensa, como assim perderam os dados de milhões de usuários? Foram roubados, os meus dados pessoais, os meus dados bancários foram roubados? Quem acessou? Não é? Então, são situações que a gente precisa ficar atento, ok? Ficar com atenção a tudo aquilo que a gente está vivendo nos dias de hoje. Vamos lá? Então, veja só. Nós estávamos falando de ética digital, não é? Dá um frio no estômago e pensar dos nossos dados estarem perdidos. A sua conta bancária, o seu CPF, as suas informações. São situações que realmente
trazem uma preocupação para a sociedade, trazem uma responsabilidade, né, para quem coordena, para quem organiza essa base de dados, mas é um dilema, não é? Até que ponto isso será responsabilizado, até que ponto essas informações estão seguras. A gente sabe que existe essa segurança, mas existem também essas possibilidades de falhas, mas que a gente tem trabalhado para que isso não ocorra, certo? Então, nosso próximo tema, né, nossa próxima conversa é sobre a importância dessa responsabilidade. Nós estamos falando de ética. E nós falamos de ética profissional, dilemas éticos. E aqui eu tenho a responsabilidade social. Sabe quando você está numa empresa e essa empresa tem um custo? Nosso primeiro encontro nós falávamos sobre os custos, sobre papéis, sobre materiais, insumos. Então, a sua capacidade de organização e gerar valor é a importância social, é a pegada social da sua empresa. A sua empresa, a sua escola, ela tem uma responsabilidade moral. Ela precisa melhorar o seu entorno. Lembra do entorno? Lembra da comunidade? Então aqui é uma responsabilidade social que a gente colocou no material de você, do ambiente onde você está. Nós temos uma grande preocupação com o lixo. Nós sabemos que nem todas as cidades fazem coleta seletiva e dão um destino adequado aos resíduos sólidos e aos resíduos que nós produzimos na nossa comunidade. Se eu sou uma comunidade ribeirinha, se eu moro em uma ilha, como é que está sendo o tratamento para o lixo? Você já fez uma semana de coleta seletiva na sua casa? Uma semana. Coloque lá as garrafas plásticas, as embalagens, o papel, o resíduo, o resto de alimento. Quanto você produz de lixo na sua casa? E qual é o destino que você dá? Então, a empresa, a escola também tem que estar preocupada com esse resíduo. Então, eu preciso ter consciência do que eu produzo. Ah, professora, isso não acontece na minha escola. Infelizmente, não acontece na maioria das escolas e na maioria das empresas. Mas é um passo diferenciado que você pode apresentar se a sua escola fizer isso, se a sua empresa fizer isso. Porque isto vai gerar para você uma competitividade diferente, que você pode chamar de vantagem. Porque hoje, muitas pessoas, muitos grupos sociais buscam empresas de forma correta, ação com o ambiente. Empresas que fazem reciclagens, empresas que fazem coletas seletivas, que usam energia sustentável, que reutilizam a água. Então, existem selos que mostram para as pessoas que aquela empresa é uma empresa limpa, uma empresa que busca resolver os problemas sociais nas mínimas ações, né, que recicla. E aí eu estou colocando isso para você de uma forma bem geral. E aí você vai dizer, e eu? Onde é que eu entro nisso? Então, as suas ações. Aí existem também até hoje pessoas e grupos que reutilizam roupas. Tem uma empresa que está crescendo no país, já tem filiais no Brasil inteiro, que é a Cresci. Cresci Troquei, uma coisa assim. Você tem um brinquedo, um carrinho do seu bebê, você não utiliza mais, você vende para a empresa e você compra outros. Porque criança perde muito rápido roupa, sapato, brinquedos.
E essa empresa, opa, pensou nisso. As nossas lojas que vendem roupas que foram utilizadas e você não quer mais, os brechós. E existem até alta costura que trabalham com esse tipo de, de, de venda e revenda, certo? Em certo momento se parou para pensar a produção de jeans. O jeans é uma produção altamente poluente, né? O índico blue, que é o que dá a cor azul, contamina rios e rios. Nós temos fábrica no Brasil de jeans. Então, a área que faz essa produção, ela está contaminada, poluída. E existem pessoas que já estão reciclando o jeans. E tem marcas que produzem bolsas, que produzem artesanatos, tudo para não jogar esse jeans de volta. Porque se você parar para pensar, o tecido, assim como o plástico, ele tem uma vida muito longa. E a absorção dele de volta para a natureza é muito demorada. A fabricação têxtil, ela é uma das mais poluentes e é algo que nem sempre a gente para pensar. Mas é um aspecto que o cidadão precisa estar atento, ok? E você viu ali no seu material a responsabilidade social, nessa prática. Lá você tem um item chamado ações de voluntariado. Então, tudo isso necessita de investimentos sociais. Então, organizações que podem investir, projetos sociais locais que podem investir nesse programa. Existem diversos programas de voluntariados, diversas possibilidades que você pode participar de grupos comunitários, de formação de crianças em igrejas, hospitais. Essa ação, ela pode ser sua, da sua família, não é? Que você pode estar engajado e que você pode proporcionar na sua escola. Então, se eu moro próximo a uma praia, que tal convidar os meus alunos para fazer uma visita à praia e recolher o lixo da praia e pensar como aquele lixo pode não aparecer ali novamente. Pintar o muro da escola. Então, fazer um programa com as famílias, porque a gente sabe que as escolas que as famílias estão dentro da escola e que elas organizam programas e que elas atuam como partícipes dessa ação, elas ficam engajadas. Mas a escola que eu trabalho é uma escola particular. Como é que eu vou colocar a família dentro da escola? Convida a participar, realize projetos onde ele possa auxiliar outras comunidades. Minha escola é pública, eu posso convidar as famílias? Devem. As famílias que pintam as paredes da escola, o aluno não vai riscar, porque foi o pai dele que pintou, foi o tio dele que consertou, foi a mãe dele que participou da confecção e da elaboração daquela horta. Então, gera engajamento, gera o que a gente chama de compromisso. Então, se eu tenho práticas e que eu consigo envolver essa sociedade, essa comunidade, eu consigo engajamento. Se eu ficar sozinha ali naquele cantinho, eu não vou conseguir nada. Aí você deve estar pensando, poxa, professora, mas veja bem, eu sou secretaria. O que eu tenho a ver com isso? Não esqueça que você é secretária, você é secretário, mas você tem ali uma ação pedagógica da qual você também participa. Você participou da elaboração do PPP, do Projeto Político Pedagógico. Você é atuante dentro desse espaço. É você que vai ter conversas com o conselho e vai apresentar toda a metodologia da escola. É você que vai estar diante do seu gerente, falando da sua empresa, apresentando todos os passos da sua empresa para um visitante. E aí? É seu compromisso também. Então, é sua responsabilidade conhecer todos esses passos, conhecer todos os caminhos
que a sua instituição desenvolve, ok? E aí você tem benefícios. Então, se eu consigo engajamento, se eu consigo participação social, eu tenho benefícios. Eu terei benefícios enquanto empresário, porque a minha marca vai ser melhor desenvolvida, a minha marca vai ganhar projeção e eu vou conseguir maior número de clientes com a satisfação tanto de funcionários quanto aqueles que eu vou atender. E aí eu vou ter menos riscos. A sociedade só ganha com isso. Falando em escolas, se eu consigo ter engajamento do meu grupo, aumentando a responsabilidade social desse grupo, eu ganho engajamento. Eu terei menos evasão escolar, porque eu conheço a família, eu conheço o entorno. A minha empresa vai ter menos saída. E eu gero, com tudo isso, um ambiente saudável de trabalho, um ambiente sustentável. Mas se eu não conseguir isso, eu não consegui trabalhar o que a gente falou no início, ética e responsabilidade. Viu como tudo está bem juntinho e misturado? Não é tão difícil. Quando a gente fala de um conceito tão amplo, inicialmente a gente fica pensando, poxa, é complexo falar sobre isso. Mas veja bem, não é. Está no nosso dia a dia, está na tua conversa, está na forma de ser de cada um e não é complexo, ok? E aí a gente vai fazendo uma reflexão. Se eu tenho ações, pequenas ações, eu terei resultados. E como serão esses resultados? O que é que eles podem contribuir? Mas a gente já falou sobre isso. Quando a gente constrói a cada dia o nosso aprendizado, a gente está dando um pequeno passo para o nosso resultado, para o nosso sonho, certo? Então, as suas ações, as suas orientações na empresa, na escola, já te possibilitaram melhorar. Se você ainda não está dentro de uma empresa, não está dentro de uma escola, mas você está estudando, você já percebeu que tudo começa em você. Tudo começa do seu dia a dia. Até o fato de você comprar um picolé ou um refrigerante, pegar aquela embalagem, olhar para o lado, não ver onde jogar, guardar, chegar em casa, colocar na sua lixeira e pensar para onde vai, já é um pequeno passo. Então tenha isso com você. A sua ação diária, o seu passo de cada dia, né? A sua caminhada, a gente chama isso de pegada, né? A sua pegada vai mostrar quem realmente você é. Eu sempre falo que eu tenho poucos sapatos, mas ontem mesmo eu olhei e disse, não estou com poucos sapatos, já tenho que doar alguns porque não estou usando. Se você não está usando, não guarde, porque de repente tem alguém que precisa e você pode doar. Isso é uma reflexão ética. Você às vezes pode olhar e dizer, eu tenho uma calça jeans. Ótimo. Tem pessoas que têm 10, 15. Tem pessoas que têm 100 pares de sapatos. Tem aquele que só tem um. Ou aquele que não tem nenhum, só tem uma sandália. E aí são reflexões que a gente traz para você e como é que é o seu dia a dia. Aqueles que têm muito, tem aqueles que têm poucos, tem aqueles que precisam. Mas será que eu preciso de tudo aquilo? É uma reflexão. Porque a gente quer um mundo melhor para todos. Mas o que eu faço para que esse mundo realmente seja melhor para todos? Claro que a gente tem que pensar na gente. É que nem se vocês já andaram de avião, quando o comandante explica, né, que em caso de turbulências, alguma coisa, e o avião começar, né, cairão máscaras, coloque primeiro em você e depois na pessoa que está do lado. Mas e aí? Pensei em mim, mas a minha ação tem que estar pensando também nesse aqui. Eu vou respirar para ajudar o próximo, aquele que está do meu lado, certo? Vamos lá. E por último, a gente vem aqui agora agradecer, claro, toda essa caminhada que tivemos. Conversamos sobre diferentes aspectos
sobre educação, a ação social, a função da escola. Você ouviu, você leu sobre ética, sobre responsabilidade, sobre como você pode crescer e aprender um pouco mais. No nosso próximo encontro, nós vamos resolver os exercícios que você tem aí na sua apostila. Eu espero que você já resolva, porque nós vamos fazer uma conversa e apresentar o resultado dessas questões. E aí não termina, ok? Continue estudando e trazendo as suas dúvidas aqui para a nossa plataforma, que nós vamos conversando e respondendo ao longo dos nossos encontros. E quem sabe em outros módulos a gente volta a se encontrar. Mas na nossa próxima aula vamos resolver o exercício que você recebeu, ok? Até lá! Paideia Educacional. Este é fundamental e médio, cursos técnicos, cursos profissionalizantes, graduação e pós-graduação, consultoria em projetos educacionais. WhatsApp 91 981 76 9979, 91 3722 9891. Instagram Paideia Educacional. Endereço WE17, número 111, Cidade Nova 2, Ananindeua, Pará.